não estarmos completos, mas já temos 5 minutos de tolerância, podemos dar início à nossa. Portanto, eu quero cumprimentar o Sr. Dr. Filipe César Vilarinho Marques. É um prazer recebê-lo aqui. Sr. Enfim, vou dispensar-me de fazer as considerações que teci no início da primeira audição, mas que foram de caráter genérico sobre a Procuradoria-Geral, a importância e o conteúdo da função. Conhece as regras do jogo, portanto, o Sr. terá 10 minutos para uma intervenção inicial para expor os motivos da sua candidatura e toda a informação que achar pertinente, após o que darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares, que lhe colocarão questões até um limite máximo de 4 minutos por intervenção, e no final o Sr. responderá por um período de tempo equivalente ao somatório das intervenções. Então, assim sendo, o Sr. tem a palavra para a sua intervenção inicial. É um gosto recebê-lo aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por se disporem a ouvir-me. Já tendo sido previamente avisado da grelha, tomei algumas notas para tentar não exceder os 10 minutos que me tinham sido concedidos. O currículo que enviei, e que espero que tenha sido disponibilizado com a candidatura, detalha as informações que eu acho que são mais importantes para o que aqui nos traz. Eu, nestes 10 minutos, o que vou procurar é só realçar pontos que me parecem mais relevantes para esta audição e acima de tudo, o que me parece serem os motivos pelos quais entendo poder ter as aptidões e o perfil e, acima de tudo, acho que é o mais importante, a motivação adequada para este cargo ao qual me estou a candidatar. Começando em termos profissionais, a minha carreira foi toda sempre desenrolada em estreita ligação com o exercício de funções internacionais. Eu, em 1999-2000, comecei por exercer funções no escritório de Milão de uma sociedade de advogados, que na altura se orgulhava de ser uma das 20 maiores da Europa, onde estive integrado no departamento de banking e lidando aí diretamente com operações de fusões e aquisições e de planeamento fiscal internacional, o que foi uma experiência única, devo dizer, e permitiu-me adquirir conhecimento direto e prático deste tipo de operações que tantas vezes estão associadas às investigações que o EPPO, chamemos-lhe assim, a Procuradoria Europeia, leva a cabo. Entre 2000 e 2003, também poderão ver no currículo, em simultâneo com o exercício da advocacia, eu concluí o mestrado, ainda antes da reforma de Bolonha, da reforma universitária, em Direito da União Europeia, com uma tese precisamente sobre direito fiscal, convenções para evitar a dupla tributação e a sua relação com o direito da União Europeia. Era orientada pelo professor Dr. Manuel Lopes Porto e os arguentes dessa tese foram o professor Dr. Saldanha Sanches e o professor Dr. Casal Tanabais. E esta vertente mais académica, por outro lado, permitiu-me ter um conhecimento aprofundado não só sobre a estrutura institucional da União e o direito da União, mas também sobre a perspectiva dos fluxos financeiros e de capitais e das tensões entre a União e os Estados ao nível da partilha de soberania, o que é uma questão sempre sensível, ainda mais na Procuradoria Europeia, como teremos a oportunidade com certeza aqui de falar, ainda mais ao nível fiscal. Sou magistrado desde 2002, tenho exercido funções em variadíssimos tribunais e jurisdições, como é normal na carreira de um juiz, entre as quais, e para o que aqui interessa, também na jurisdição criminal, presidindo ou auxiliando ao julgamento em tribunal singular e coletivo em variadíssimas comarcas, desde Matosinhos no Norte até Alcobaça, Caldas da Rainha, Póvoa de Varzim, Vila de Conde, uma série delas, e que abarcaram, além de outros temas e de outros tipos de crime, os crimes cuja competência de investigação está abrangida pela competência da Procuradoria Europeia, nomeadamente os abusos de confiança ou fraudes fiscais relacionadas com o IVA. Desde julho de 2021 estou a exercer funções no Tribunal de Contas, como as senhoras e os senhores deputados melhor saberão, é o órgão jurisdicional ao qual está constitucionalmente confiado o exercício da jurisdição financeira, seja nos processos relacionados com contratação pública, seja no apuramento e julgamento da responsabilidade financeira, que são matérias também diretamente relacionadas com a Procuradoria Europeia. Todo este percurso profissional e também académico, digamos assim, permitiu-me acumular um conhecimento, acho eu, aprofundado, não apenas do quadro teórico, legal e institucional da União Europeia, mas também da prática, seja na perspectiva da advocacia, seja na da magistratura, das questões que estão em jogo nos processos que envolvem a responsabilidade financeira e os fluxos financeiros intracomunitários, que são o objeto central do EPPO. Posto isto, eu acho que, na minha opinião, evidentemente, mais do que o meu percurso profissional, é a minha experiência internacional que me permite poder afirmar que
tenho a competência e o perfil adequados ao exercício do cargo para o qual me estou a candidatar e que me traz aqui hoje. Eu, em 2012, fui nomeado representante dos juízes portugueses na MEDEL, que é Magistrat Européen pour la Démocratie et la Liberté. É uma organização que junta associações de juízes e de procuradores e que conta presentemente com 25 associações de 17 Estados-membros do Conselho da Europa e que representa um total de mais de 18 mil magistrados. É a única organização internacional que congrega simultaneamente juízes e procuradores e que tem como objetivos estatutários, além de outros, a defesa da independência e democratização do Poder Judicial e a promoção do debate entre magistrados de diversos países com vista ao aprofundar da integração europeia. São mesmo estes os dois dos objetivos estatutariamente previstos da MEDEL. Tem estatuto de observador junto do Conselho da Europa, participa ativamente em órgãos do Conselho da Europa como o Conselho Consultivo dos Procuradores, o Conselho Consultivo dos Juízes, o CCJ e o CCPE, a Comissão para a Eficácia da Justiça, o CEPEJ, a Conferência das Organizações Não-Governamentais Internacionais e também está associada à MEDEL ao Departamento de Comunicações Globais da ONU e tem participado e colaborado em iniciativas da Rede Global para a Integridade Judicial, do UNODC, do Gabinete para a Droga e Criminalidade das Nações Unidas. Tive a oportunidade de participar na segunda reunião de alto nível, assim chamada, em Doha, no Catar, uma semana antes da pandemia. Eu tive a oportunidade de participar nessa reunião da Rede Global da Integridade Judicial da ONU. O trabalho que eu fui desenvolvendo no seio da MEDEL levou à minha eleição para a direção da MEDEL logo em 2013 e em 2017 fui eleito presidente da MEDEL, cargo que exerci durante 2 mandatos, até dezembro do ano passado, até dezembro de 2022. E eu presidia uma direção que era composta por juízes e procuradores de 7 países diferentes, portanto, Portugal, evidentemente, Espanha, França, Itália, Chequia, Polónia e Roménia. E estes meus mandatos de 2017 a 2022, escusado será dizer que coincidiram com um período de desafios e mudanças estruturais ao nível da União Europeia, nomeadamente no que toca ao Poder Judicial, por causa das crises da Hungria e especialmente da Polónia, que ainda ontem tivemos um acordo no Tribunal de Justiça da União Europeia, mais uma vez sobre essa questão. Por força dessas funções, eu tive, desde 2017, eu tenho tido um contacto regular com as instituições da União, mantive reuniões com a Direção-Geral de Justiça da Comissão Europeia, fui pessoalmente recebido em Bruxelas pelo Comissário Europeu da Justiça, Didier Reynders, que mais tarde, a meu convite, participou numa conferência realizada em Lisboa, precisamente sobre o Estado de Direito na União, e onde, para além de outros temas, se debateu a criação e a independência do Ministério Público e a criação da Procuradoria Europeia. Por força disso, eu tenho artigos publicados em vários países, individualmente em coautoria com membros da Academia e magistrados, sempre centrados na necessidade da defesa do Poder Judicial e de um Poder Judicial verdadeiramente independente em toda a União. Fui por 2 vezes convidado pela Ordem dos Advogados de Paris para participar em conferências organizadas pela Ordem dos Advogados. Durante os meus mandatos, sob o meu impulso e em conjunto com outras 3 organizações europeias de magistrados, demos entrada a uma ação junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que esperamos venha a ser brevemente alvo de decisão e que, de acordo com os comentadores académicos, poderá vir a assumir um papel incontornável no futuro do Poder Judicial da União. Resumidamente, pedimos ao Tribunal de Justiça da União Europeia que anule a decisão do Conselho que desbloqueia os fundos para a Polónia, enquanto a Polónia não cumprir integralmente as decisões do Tribunal de Justiça relativamente à independência do Poder Judicial. E para o que é que interessa? Eu acompanhei desde o início, por força destas minhas funções, todo o processo de discussão e criação da Procuradoria Europeia, desde o primeiro projeto da Comissão em 2013 até à aprovação do regulamento que finalmente a instituiu. Logo em 2013 participei numa Universidade de Inverno organizada pela MEDEL e pela Universidade do Minho, com a participação do que agora é diretor de Rule of Law da Direção-Geral de Justiça. Fui um dos autores dos comunicados da MEDEL e dos trabalhos da MEDEL sobre o IPPO que enviávamos à Comissão Europeia no âmbito do projeto de legislação. Em setembro de 2020, fui um dos organizadores e oradores da Conferência Internacional Public Prosecution and Rule of Law in Europe, organizada pela Universidade de Florença, em Itália, na qual também foram oradores vários magistrados do Ministério Público de diversos Estados-membros, onde se debateu a fundo o problema da diversidade do Estatuto dos Ministérios Públicos na Europa e a criação da Procuradoria Europeia. E ao longo dos últimos 11 anos, o trabalho que eu fui fazendo em prol da independência do Ministério Público e da necessidade da definição de um estatuto europeu para a Procuradoria levou a que fosse convidado a participar em várias reuniões internacionais de organizações de procuradores, como a da International Association of Prosecutors em 2016 e 2019, a Associação de Procuradores da Sérvia em 2018, os congressos da União Progressista de Fiscais em Espanha em 2019 e no ano passado. Fui também orador em formações destinadas a magistrados do Ministério Público em vários países.
em Espanha no Centro de Estudios Jurídicos em 2017 e 2022, nesta última precisamente sobre o PPO, e onde foram oradores não só uma das procuradoras delegadas europeias de Espanha, mas também o perito nacional destacado espanhol no Eurojust. Fui orador também no Fórum de Peritos sobre Justiça Criminal para a Ásia Central, em Tashkent, no Uzbequistão, organizado pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E isto tudo também, como é óbvio, me permitiu desenvolver uma rede de contactos com figuras do Ministério Público a nível internacional, com quem mantenho uma boa relação. Tenho uma excelente relação com o anterior Presidente do Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, a anterior e o atual Procurador-Geral do Reino de Espanha, a cuja posse fui amavelmente convidado a assistir em setembro do ano passado, e a atual Presidente da MEDEL, que foi minha Vice-Presidente durante os meus mandatos, é uma das Procuradoras Delegadas Europeias em Roma. Paralelamente a toda esta atividade, fui incluído na lista de peritos do Grupo de Estados contra a Corrupção, o GRECO, do Conselho da Europa. Estou envolvido em 2 projetos neste momento, em relação à Moldávia e em um projeto de análise de tribunais especializados na luta contra a corrupção. Continuo a colaborar com o Conselho da Europa noutras iniciativas. Depois da manhã vou estar em Lviv, na Ucrânia, a convite do Conselho da Europa e da Pravo Justice, que é um projeto financiado pela Comissão Europeia, como orador numa conferência para juízes e procuradores ucranianos. E toda esta experiência internacional levou a que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, em dezembro de 2020, incluísse o meu nome na lista de peritos do mecanismo de Moscovo da OSCE. Para terminar, porque sei que o meu tempo está a terminar, eu acho que, apesar de sucinta esta exposição que acabei de fazer, necessariamente acelerada, e peço desculpa por isso, acho que atesta o conhecimento não só teórico, mas prático que eu tenho do direito da União e dos principais aspectos que são relevantes para o desempenho do cargo de Procurador Europeu. Mas, mais do que isso, eu acho que demonstra a experiência prática de lidar com instituições internacionais, maiormente com a União Europeia, e o conhecimento profundo do que é trabalhar num ambiente internacional dentro do Judiciário, que eu acho que é essencial para o cargo a que me estou a candidatar. Eu tenho experiência de gestão de equipas internacionais, eu, como disse, a direção a que presidi contava com magistrados de 7 países. Conheço as diferentes realidades da organização e estatuto do Ministério Público na União. E não esqueçamos que o Procurador Europeu, enquanto membro do Colégio e integrante das Câmaras Permanentes, tem de lidar com realidades muito distintas e cabe-lhe tomar decisões sobre investigações conduzidas por magistrados de Estados que não são o seu. Portanto, mais importante do que propriamente conduzir investigações no seu ordenamento nacional, eu entendo que é indispensável que ele tenha a sensibilidade e a experiência prática que lhe permitam apreciar uma realidade tão complexa como é a do Ministério Público, que está longe de ser uniforme no espaço de toda a União. E eu queria deixar vincada uma característica que, em meu entender, é ainda mais importante para o exercício deste cargo. Nós, na última década, temos assistido a uma revolução na União Europeia, como disse, no campo do Poder Judicial, que vai deixar marcas profundas na construção europeia, ao que me parece. E o meu empenho e dedicação nesta revolução tem sido total ao longo dos últimos 10 anos. Quer na exigência de regras comuns que garantam um Ministério Público verdadeiramente independente, quer na defesa intransigente da separação dos poderes. E, ao contrário do exercício das funções de Procurador Europeu Delegado, que está diretamente ligado às investigações individuais em curso, por algum motivo a lei, nesse caso, prevê que tenha de ser um Procurador, apenas, o cargo de Procurador Europeu, em meu entender, exige uma visão específica e estratégica que vai mais além das investigações e dos inquéritos em concreto e que permita ver o sistema no seu todo e o papel que a Procuradoria Europeia pode ter no espaço europeu. E é esta visão estratégica que eu acho que o meu percurso me permite afirmar possuir, e é essa a motivação específica, e com isto concluo, que eu lhes apresento para me candidatar a este cargo. Para mim, a Procuradoria Europeia não é só mais um órgão ou agência, há quem lhe chama agência indevidamente, ou uma instituição da União. É, se calhar, o passo mais importante que foi dado até esta data em direção ao que pode vir a ser o edifício judiciário da União, cujas bases temos vindo a lançar e que, modestamente, me orgulho de ter, embora em pequena parte, contribuído. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Acho que foi uma introdução bastante esclarecedora sobre a sua motivação e o seu percurso. E vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares para colocar as questões que considerarem pertinentes. Em primeiro lugar, usará da palavra em nome da bancada do PSD o Sr. Deputado Ricardo Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, um agradecimento especial pela presença ao Sr. Filipe Marques. Espero, sinceramente, que a presença do Sr. assim como dos outros candidatos, ajude a dignificar o processo de seleção para Procurador Europeu, depois de um processo que tivemos em abril relativamente recambulesco, com
desistências à entrada da audição. Acho que é um cargo demasiado importante para que possamos descurar o processo de seleção e a dignificação do processo de seleção. Mas, relativamente à exposição que fez e que agradecemos, não leva a mal que, e pedindo também desculpa aos restantes circunstantes por me repetir, mas já aqui frisamos todos que colocamos mais ou menos as mesmas questões para perceber a visão que cada um dos candidatos tem acerca dos assuntos que aqui abordamos. E relativamente àquilo que queria perguntar, e que também já aqui foi falado, os países da União Europeia perderam montantes avultadíssimos nos últimos anos devido a fraudes transnacionais. Os valores foram até aumentados no período do Covid. E é evidente que isto aumenta a percepção que a opinião pública tem de que a fraude é um fenómeno com relevância e com importância, que a corrupção é um fenómeno com relevância. É isso que nos traz, por exemplo, o inquérito do Eurobarómetro de julho de 2022, que diz que mais de metade da população da União Europeia considera que a corrupção aumentou ao longo dos últimos anos. É evidente que nós também não podemos ignorar o efeito pernicioso que muitas vezes o apertar da malha, o aumento dos casos visíveis tem para criar a percepção do aumento do fenómeno. Muitas vezes isto não está diretamente relacionado, está relacionado se calhar com o aumento da fiscalização, mas o que é facto é que esta percepção que a opinião pública tem sobre o fenómeno da corrupção é importante e, portanto, há aqui uma gestão que tem que ser feita, nomeadamente porque estamos perante desafios importantes no que diz respeito ao novo quadro de financiamento plurianual, ao plano de recuperação Next Generation EU, e, portanto, temos aqui a falar de fundos muito significativos e, portanto, é evidente que o fenómeno da corrupção e da fraude nos preocupa. E nessa perspectiva, gostaríamos de saber o que é que pensa que a Procuradoria Europeia poderia fazer para contribuir para a diminuição desse impacto e criar uma percepção geral de maior segurança. A segunda questão, que se desdobra aqui em vários planos, tem a ver com a questão da cooperação. A cooperação a nível das instituições europeias, mas também a cooperação transnacional. Desde logo, a resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho de 2022 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia e da luta contra a fraude insta a Comissão a encetar um debate com a Procuradoria de modo a identificar melhorias necessárias com vista ao reforço da sua eficácia operacional. Nós temos visto que a Comissão tem, quer a nível das suas direções gerais, aliás, quer através também de outros organismos, como o Organismo Europeu de Luta Antifraude, tem existido, de facto, alguma cooperação. O exemplo disso é também a Operação Sentinel, lançada pela Europol, e, portanto, gostaria de perceber que visão é que tem disto, dado que a complexa arquitetura antifraude em vigor exige, de facto, uma estreita cooperação entre os órgãos e organismos europeus. Depois, do ponto de vista transnacional, também aqui já foi abordado a questão da Operação Admiral, que foi lançada em 30 de novembro do ano passado. A Procuradoria Europeia divulgou o comunicado relativo a esta fraude, que é considerada uma das maiores fraudes em carrossel em matéria de IVA na União Europeia. E, portanto, estavam aqui em causa dezenas de milhões de euros de fraude em Portugal, tendo até sido em território português que o processo teve a sua origem. E, portanto, se considera que, de facto, esta cooperação transnacional
teve importância e foi, digamos que se passou pela forma diferente com que as autoridades olharam para esta investigação e para esta visão transnacional. E, só para terminar, peço desculpa por me estar a alongar, tem a ver também com isto, que é a questão de ainda haver 5 Estados-membros que não são membros da Procuradoria Europeia e, portanto, se isto não é também uma ameaça a esta cooperação transnacional muito necessária. Muito obrigado. Senhor Deputado, darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Intervirá em seu nome o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, os meus cumprimentos às senhoras deputadas, aos seus deputados e um particular cumprimento e saudação ao Dr. Filipe César Vilarinho Marques, que se apresenta aqui como candidato a este cargo de Procurador na Procuradoria Europeia. Queria saudá-lo e desejar-lhe naturalmente as maiores felicidades nesta sua candidatura. Queria agradecer-lhe muito a sua intervenção inicial. Foi, de facto, diria, muito, não só sucinta, é verdade, mas muito abrangente no que diz respeito ao seu currículo, à sua experiência. Há, de resto, um conjunto de perguntas que eu aqui tenho preparadas, que já agora deixe-me dizer-lhe justamente uma questão de justiça e cuidado. Tenho estado a fazer exatamente as mesmas nas anteriores audições e amanhã serão feitas também aos restantes candidatos, mas já no fundo foi respondendo nessa sua intervenção inicial, mas deixá-las-ei, eventualmente, para intensificar um bocadinho mais as respostas, se entender que faça sentido. E desde logo percebi que, enfim, nas várias funções, inclusivamente em cargos associativos a nível europeu que desempenhou, manifestou opinião sobre o próprio regulamento da Procuradoria Europeia. Eu gostava de ter a sua opinião sobre o mesmo, uma vez que eu tenho já aqui citado, julgo que um ex-ministro da Justiça belga ter dito na altura que o bebé não era bonito, mas esperava-se que tivesse cabeça. Portanto, enfim, aludindo também à questão dos considerandos e do articulado, portanto, o doutor saberá justamente do que estou a falar. Tenho vindo a falar sobre a fluência em inglês, mas o doutor, no seu currículo, acho mesmo que é o único que evidencia, enfim, a fluência que tem em línguas estrangeiras. Acho que não é um pormenor, uma vez que é a língua, digamos, oficial e não é um inglês de férias, permita-se, é um inglês bastante técnico. As competências informáticas eu acho que também são relevantes e não naquela lógica na ótica do utilizador, como habitualmente constamos ou costumamos ver nos nossos currículos. Há, de facto, cada vez mais uma aposta em sistemas informáticos, nomeadamente o Case Management System, que não lhe será naturalmente alheio. Gostava que discorresse um pouco também sobre isto. Também na sua intervenção falou, é evidente que o cargo da Procuradoria, neste momento, as matérias são as da criminalidade económica, da fraude, da evasão fiscal, portanto, tudo no âmbito financeiro, mas deu uma impressão que aludiu na sua intervenção inicial a uma construção e a um processo em curso, e nomeadamente o que acho que se fala muitas vezes do corpus iuris, portanto, da questão, no fundo, de haver um processo penal a nível europeu. Portanto, se puder, enfim, discorrer um pouco mais sobre isso, também lhe ficava agradecido. Qual é a opinião que tem sobre o número de procuradores delegados que atualmente o país tem? E nomeadamente, não vou estar a repetir-me sobre os processos mais até conhecidos e mediatizados nos últimos tempos. Por fim, perguntar-lhe, também tenho estado a fazer a todos, só não vou fazer a um dos candidatos, porque bem sei que o cargo admite a concurso procuradores do Ministério Público e juízes no ativo, portanto, mas se acha que não é, de alguma forma, um handicap, dado que as funções, explicará muito melhor do que eu próprio de um juiz, são distintas no que diz respeito à matéria de investigação, mas a sua opinião sobre isso, esse não é um handicap seu. E depois 2 temas que são, digamos, da ordem do dia e que eu gostava de ter a sua opinião. A questão dos metadados, e para simplificar e cumprir o meu tempo,
o que é que entende sobre a questão das fugas ao segredo de justiça e, nomeadamente, do que isso contribui ou não contribui para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições, e eu diria particularmente nas instituições judiciais. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Darei de imediato a palavra ao representante da Iniciativa Liberal, o nosso colega Rodrigo Saraiva. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Juiz, desejar-lhe todos os desejos, todos os sucessos pessoais, só não vou desejar aos profissionais, que não parecia parte interessada aqui nesta audição. Estou-lhe a dizer o que disse também às outras pessoas que aqui estiveram, e a questão que lhe vou colocar, bem como o enquadramento, é exatamente o mesmo que fiz também e que iremos fazer nas seguintes audições. O relatório anual da Procuradoria Europeia, Portugal é o segundo país mais lesado por burlas com subsídios europeus. Sob investigação estão 2,9 mil milhões de euros. Na União Europeia, pior que nós, apenas a Itália, mas se fizermos uma comparação, uma proporcionalidade com aquilo que são as realidades económicas dos dois países, acabamos por ficar pior do que a Itália neste relatório. Recordar que a Procuradoria Europeia, quando foi criada, foi no seguimento de um regulamento europeu e que dizia, a certa altura, uma das razões pelas quais se criava a Procuradoria era porque nem sempre são suficientemente investigadas e objeto de ação penal por parte das autoridades nacionais de justiça penal. Ou seja, houve logo um reconhecimento de uma incapacidade, país a país, portanto, incapacidades das autoridades nacionais para fazer as investigações, e daí a criação da Procuradoria Europeia. E para a defesa, obviamente, daquilo que eram os interesses financeiros da União como um todo. E, posto isto, recordar que nós tivemos recentemente um exemplo claro daquilo que são conflitos de interesses e algum, digamos, patriotismo no desempenho de funções de estruturas e pessoas e funções nacionais relativamente àquilo que são fundos europeus. Porque numa audição parlamentar do Sr. Inspetor-Geral das Finanças, António Ferreira dos Santos, a 27 de setembro de 2022, o Sr. Inspetor-Geral teceu algumas considerações e eu vou passar a citar. Se não dermos um parecer positivo, se classificarmos o sistema de controle a um nível inferior, corre-se o risco de suspensão de pagamentos no momento seguinte. E garantia que fazia o suficiente para garantir que os pareceres são sempre aprovados, isto é, a torneira dos dinheiros europeus não fecha. Reparem, nós somos a autoridade da auditoria, mas não deixamos de ser portugueses e de tentar defender o interesse nacional. Isto só para perceberem a forma como nós, a autoridade da auditoria, estamos nisto. Somos portugueses. E, portanto, Sr. Juiz, perante isto, e recordando que nós, para além de cidadãos e contribuintes portugueses, somos também cidadãos e contribuintes europeus, e, portanto, quando se fala de fundos europeus, eles não vêm assim, de um sítio mágico, unicórnios é uma questão que tem a ver com startups, não tem a ver com aquilo que é o dinheiro real dos portugueses, porque ele tem que vir de algum lado, e, portanto, e mesmo relativamente ao PRR, nós também, portugueses e europeus, vamos ter que os pagar. E, portanto, a fraude com fundos europeus não é algo que nos enriquece, bem pelo contrário, nos empobrece. Um país que também, já por base, não é propriamente rico. Portanto, perante este enquadramento, eu gostaria que aprofundasse esta problemática relativamente a conflitos de interesses na investigação de fraudes com fundos europeus, portanto, e a sua opinião da forma como a Procuradoria Europeia pode combater de forma concreta este conflito de interesses que assola a investigação de fundos europeus por parte das autoridades nacionais de justiça penal e de que forma pretende desempenhar o cargo de Procurador Europeu de forma a colmatar este problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão assim concluídas as questões e o Sr. Juiz terá agora 12 minutos para responder a todas elas, portanto, o que exigirá uma demonstração de uma grande capacidade de síntese a que eu lhe apelo. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, pelas perguntas. Vou tentar ser sucinto. Não prometo responder individualmente a cada intervenção, porque vou tentar agrupar isto em grandes temas, porque algumas das perguntas poderão ter pontos de interseção.
eu até acredito que esta última pergunta que me foi colocada pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva vai ao encontro da primeira colocada pelo Sr. Deputado Rodrigo Sousa. Fraudes transnacionais, o que é que pode fazer Ricardo, peço desculpa. O que é que pode fazer a Procuradoria Europeia para diminuir as fraudes transnacionais e de que forma é que a Procuradoria Europeia pode combater ou obviar os conflitos de interesse na gestão de fundos europeus? Eu aqui apelo à experiência que tenho no Tribunal de Contas. Portugal, felizmente, pode orgulhar-se de ter um Tribunal de Contas verdadeiramente jurisdicional. E se acho que é sinal de que o Tribunal de Contas desempenha, pelo menos razoavelmente, a sua função, não querendo eu ser juiz em causa própria, é o facto de qualquer governo que tenha passado pelo exercício de funções o tem criticado frequentemente. E isso, para um tribunal que tem as funções do Tribunal de Contas, é bom sinal, porque é sinal que, de facto, está a cumprir a sua missão. De que forma é que podem ser combatidas os conflitos de interesses na gestão de fundos europeus? Pois eu diria precisamente isso. Ao contrário de muitos países onde não há um órgão jurisdicional e onde passa tudo por organismos internos de controle, nós temos um Tribunal de Contas. E aqui eu aproveito para lançar uma das ideias, em termos de estratégia, que é o que eu acho que como Procurador Europeu, e não um Procurador Europeu delegado, mas o Procurador Europeu que vai ter assento no Colégio de Procuradores e que, como tal, vai participar no órgão que é responsável pela definição da política da Procuradoria Europeia e das guidelines da Procuradoria Europeia, que é, tal como a Procuradora Laura Covessi já disse em relação às autoridades tributárias dos Estados, que é preciso uma cooperação cada vez maior e têm sido assinados protocolos neste primeiro ano e meio de funcionamento da Procuradoria Europeia com essas instituições, nós também precisamos de começar, nós, Procuradoria Europeia, a colaborar e a ter a colaboração ativa das instituições de controle. Dou-lhes um exemplo muito concreto e em relação até a um Estado que decidiu não participar no mecanismo de cooperação reforçada, que é a Polónia. O auditor da Polónia veio dar conta da má gestão de fundos e de um esquema de corrupção que, no entender do auditor da Polónia, estaria a ser desenvolvido dentro do próprio governo, que envolveria 16 milhões de euros. O facto de termos auditores independentes que, portanto, não tenham esses conflitos de interesses, pode levar a que a Procuradoria Europeia seja mais eficaz. E aqui, revertendo isto para a primeira questão que me foi colocada, quanto ao que é que pode fazer o EPPO para diminuir a fraude. A grande questão é, a fraude existe, a corrupção existe, os crimes relacionados com o IVA existem. Quando o relatório do EPPO diz que Portugal é o segundo país mais lesado por fraudes, Portugal é o segundo país onde há mais processos relacionados com isso. Até em proporção, é natural que num país como a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, ou como a Itália, que tem 60 milhões, salvo erro, haja muito mais fraudes do que em Portugal. Podemos estabelecer uma relação proporcional, é certo, mas o que é certo é que em termos brutos e em termos de valores é natural que assim seja. A atividade da Procuradoria Europeia no último ano e meio tem demonstrado a sua eficácia, e a sua eficácia também no efeito dissuasor. A Operação Admiral, por exemplo, de que aqui se falou, começou em Portugal e, se fosse investigada nos termos clássicos, como era até a criação da Procuradoria Europeia, provavelmente daria um processo, como eu tive vários nos tribunais a que presidi. O que é certo é que, por força da existência de uma Procuradoria Europeia, os procuradores europeus delegados eram os competentes para essa investigação e, em contacto e sob a coordenação dos outros procuradores e da Procuradoria Europeia, conseguiram descobrir que isto que parecia localizado a umas empresas na região de Coimbra ou, eventualmente, noutras regiões de Portugal, tinha ramificações em toda a Europa. Isto demonstra a importância da Procuradoria Europeia, porque isto permitiu que algo que provavelmente seria julgado em Portugal, que poderia ter outros processos noutros países que provavelmente nem se iria descobrir que estariam relacionados, que iria levantar problemas de nebis in idem, porque haveria factos que seriam julgados aqui e seriam também julgados noutros países, levou a que se descobrisse toda uma rede que, como se disse muito bem, até ao momento é a maior fraude em carrossel que foi até ao momento investigada. Só isto já demonstraria, mas há outros casos, não foi só este. Por exemplo, um caso que já deu em condenações, foi um caso na Alemanha que tinha a ver com moedas de platina e com também
com moedas de platina e também com crimes relacionados com o IVA. Eu agora levantaria outra questão ainda relacionada com essa, que era, eu leio o relatório do EPPO de 2022 e fico, de certa forma, eu diria, admirado com o facto de os factos ilícitos que estão a ser investigados relacionados com a contratação pública serem só 10% do total que está a ser investigado. A contratação pública representa um acervo enorme de aplicação de fundos europeus. Já houve casos de condenações na Lituânia relacionados com contratação pública, mas o que me diz a minha experiência é que haverá muito mais casos e um volume muito maior do que estes 10% que constituíram este ano e meio de investigações da Procuradoria Europeia. Esse é um ponto importantíssimo e a própria estrutura, o próprio regulamento interno e a forma como a Procuradoria Europeia está organizada também faz com que isto perca uma visão puramente nacional e dos tais conflitos de interesses. Apesar do Procurador Europeu de cada país ser o que superintende as investigações desse país, que são feitas pelos Procuradores Europeus delegados, a Câmara Permanente à qual esses processos estão associados não integra nem pode integrar o Procurador Europeu desse país. Portanto, as investigações em curso em Portugal, apesar de serem, por assim dizer, supervisionadas pelo Procurador Europeu português, depois são acompanhadas e as decisões finais são tomadas por uma Câmara Permanente composta por 3 Procuradores Europeus, dos quais nenhum pode ser o Procurador Nacional. Isto faz com que seja mais um grau de proteção para evitar os eventuais conflitos ou proteção de interesses nacionais que se pudessem verificar. Quanto à questão da cooperação internacional, cooperação entre organismos europeus, e eu juntava aqui também a questão quanto aos 5 Estados-membros que não fazem parte, a Polónia, a Hungria, a Suécia, a Dinamarca e a Irlanda. Houve problemas iniciais, como em qualquer instituição que está no início, houve problemas iniciais. Por exemplo, com o facto da Polónia não reconhecer a Procuradoria Europeia como uma instituição com a qual poderia utilizar os mecanismos já existentes de cooperação internacional. No caso da Polónia, o acordo já está feito e ainda não está assinado, mas isso porque era necessário haver alterações ao Código de Processo Penal polaco, que entretanto foram aprovadas. Mantém-se o problema da Irlanda. Com a Irlanda, isto levou até que a Procuradora Laura Kövesi enviasse a carta ao Conselho da União, a propósito do Regulamento de Proteção dos Interesses Financeiros da União, dizendo que a Irlanda não estava a cooperar. Há sempre resistências iniciais, diria eu, apesar de já ter passado um ano e meio. Mas aquilo que eu digo é que a Procuradoria Europeia vai ter de se afirmar pela sua eficácia. E eu aqui gostava de focar um outro assunto que é, numa perspectiva puramente de Ministério Público, a eficácia de uma Procuradoria medir-se-á pelas investigações e pela forma como elas são conduzidas e pelos resultados que têm a nível de inquérito. Numa perspectiva de quem vê o sistema no seu todo, nós temos de olhar também mais a jusante, ou seja, não me adianta ter grandes operações e grandes acusações se depois nos sistemas nacionais elas se arrastarem durante anos nos sistemas judiciais e ou derem em prescrições ou derem em nada. E esse é o grande problema. E aqui, e por isso é que eu digo que, e dizia na minha intervenção inicial, que a Procuradoria Europeia é o primeiro passo para a construção do que nós pretendemos que venha a ser o Judiciário Europeu. A Procuradoria Europeia, e falando aqui do regulamento, a minha opinião sobre o regulamento da Procuradoria, a questão que me foi colocada, se nós olharmos para o regulamento tal como está, é evidente que parece uma coisa, passa a expressão, mal feita. A junção de várias sensibilidades e de várias tensões que havia no Conselho Europeu para a sua aprovação. Se virmos o que foi o processo todo, já nem vou aos corpus iuris de 1997 e de 2000, mas se virmos a proposta da Comissão de 2013, nós vemos uma diferença que, parecendo de pormenor, é abissal. Em 2013, a Comissão propôs uma estrutura basicamente vertical. Haveria um procurador, haveria 2 ou 3 procuradores europeus adjuntos e depois toda a estrutura era constituída por procuradores nacionais e eram eles que faziam a investigação, mas com uma grande diferença. Haveria um espaço judiciário único. A solução que houve face à recusa dos Estados, e por algum motivo avançou-se por um mecanismo de cooperação reforçada e não por um regulamento aplicável aos 27 Estados da União,
A solução que se arranjou foi manter os espaços judiciários dos 27 Estados, mas com uma estrutura comum. Daí ter-se passado por uma estrutura horizontal composta por um Procurador-Geral, chamemos-lhe Procurador-Geral Europeu, e 22 que fazem parte do Colégio de Procuradores que definem a política e harmonizam as regras da investigação, mas a investigação é feita pelos Procuradores Europeus delegados. Isto porquê? Porque a investigação e os subsequentes julgamentos serão feitos de acordo com as regras de cada Estado. Isto porquê? Porque os Estados não quiseram abdicar da sua soberania nessa parte a nível penal. Poderá ser o wishful thinking, mas eu creio que o que irá acontecer é aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 70 anos de construção europeia. Isto foi o que foi possível agora, mas as coisas ganham vida própria na União Europeia, como nós sabemos. E aquilo que os Estados não quiseram abdicar, abriram uma brecha na muralha por onde depois irá entrando o espírito europeu. E o que acontecerá será o seguinte: os espaços judiciários nacionais foram-se mantendo por força da resistência dos Estados-membros em não abdicarem da sua soberania. O que é que acabou por acontecer, ou acabará por acontecer? Temos, por exemplo, o grande problema, agora há o primeiro pedido de reenvio prejudicial do Tribunal de Justiça da União Europeia, a propósito do artigo 31 do regulamento, que prevê a comunicação direta entre procuradores. O Tribunal de Justiça muito provavelmente irá interpretar o regulamento numa perspectiva muito pró-Europa, ou seja, muito pró-União Europeia e muito pró-estabelecimento de um espaço judiciário o mais, não comum, porque os Estados não o quiseram, mas o mais harmonizado possível. Isto coloca outras questões. Há problemas graves no regulamento que vão ter de ser ultrapassados. Por exemplo, no regulamento prevê-se que as questões de competência, a definição, o que é competência da Procuradoria e a competência dos Ministérios Públicos Nacionais, poderá ser alvo de reenvios prejudiciais para o Tribunal de Justiça da União Europeia. As Procuradorias não são consideradas pelo Tribunal de Justiça como um órgão que lhes possa colocar questões prejudiciais. Isto levanta um grande problema, esse artigo é quase letra morta. Nós temos aqui dois caminhos. Ou o Tribunal de Justiça vai alargar o seu conceito de órgão jurisdicional e permitir que, por exemplo, como aconteceu no caso das máscaras em Espanha, em que a Procuradoria salomonicamente dividiu tráfico de influências é competência dos Procuradores Nacionais, corrupção é competência da Procuradoria Europeia, a Procuradoria não podia colocar esta questão ao Tribunal de Justiça porque muito provavelmente o Tribunal de Justiça ia dizer a Procuradoria Espanhola não preenche os requisitos de um órgão jurisdicional que me permita colocar questões, que lhe permita colocar-me questões prejudiciais. O que é que acontece aqui? Ou o Tribunal alarga, ou então vamos ter de ter uma alteração ao regulamento, que aliás a Procuradora Laura Kövesi já enviou ao Conselho uma proposta de alteração do regulamento em vários pontos, um dos quais é este, em que se altera o regulamento dizendo nós temos de ter um mecanismo que permita ao Tribunal de Justiça pronunciar-se. Isto porquê? Porque da maneira como as coisas estão neste momento, os tribunais de cada Estado é que se pronunciarão sobre a aplicação prática do regulamento. Isto fará com que haja pronúncias eventualmente contraditórias. Podemos ter casos de conflitos negativos de competência em que vários tribunais de vários Estados digam eu não sou competente para apreciar isto. Deveria haver um tribunal centralizado, que infelizmente, por causa destas nuances todas do regulamento, não se aplica. Isto tem de ter uma solução e, como sempre nos 70 anos de construção da União Europeia, essa solução vai passar, pode ser o tal wishful thinking, pelo Tribunal de Justiça entrar por caminhos onde os Estados não quiseram entrar. Muito rapidamente, o número de procuradores europeus delegados que Portugal tem. Eu acho que um dos grandes desafios para a Procuradoria Europeia neste momento não é só o número de procuradores que Portugal tem. Estavam previstos 140 procuradores europeus delegados, neste momento só há 114. Mesmo esses 140 são insuficientes e depois nós temos discrepâncias enormes. Temos neste momento Itália com 16 procuradores europeus delegados e quase a atingir 22, e temos França, que é um país que tem ainda mais população, com 5. Nós temos a República Checa, ou a Chequia, com 9 procuradores europeus delegados e temos Portugal com 4. São países com a mesma população. Portanto, eu entendo que estes 4 em Portugal que começaram para o início seriam um número adequado, mas com o desenrolar das investigações serão claramente insuficientes. Novas competências, está previsto no Tratado, no artigo 86, número 2. Necessariamente é isso que vai acontecer. Terá de haver da parte da Procuradoria Europeia o cuidado para não ser vítima do seu próprio sucesso. Portanto, quanto mais investigações vierem a lume, quanto mais acusações houver, quanto mais condenações houver, com base em investigações da Procuradoria Europeia, maior tentação haverá. O Comissário Europeu Didier Reynders já perguntou à Procuradoria Europeia se estaria disposta a receber a competência para investigar eventuais violações às restrictive measures, às sanções aplicadas, por exemplo, contra cidadãos russos, no caso da Ucrânia.
é uma grande tentação assumir essa competência, até porque muita da violação dessas sanções é feita através de contrabando e de violações ligadas a fluxos financeiros internacionais. A grande questão é, sendo vítima da sua própria eficácia, se a estrutura não for organizada, se não houver um aumento do número de procuradores europeus delegados e, acima de tudo, se não houver pessoal técnico de apoio, podemos estar a ser vítimas disso e deixar de ter a eficácia desejada. Se ser juiz é um handicap, eu várias vezes senti isso ao longo destes 20 e tal anos, não foi nesta candidatura. Não. Como digo, o Procurador Europeu Delegado é o que faz as investigações. E por algum motivo, esta Casa, quando fez a lei da Procuradoria Europeia, decidiu que candidatos a Procurador Europeu Delegado seriam só procuradores. E por algum motivo decidiu que no caso dos procuradores europeus poderia haver também juízes. Isto, regressando à parte final da minha intervenção inicial, para ser Procurador Europeu é preciso ter uma visão estratégica, é preciso ter o conhecimento do que está para trás, porque é que o regulamento é como é e não simplesmente olhar para ele e dizer isto é assim, e acima de tudo, percebendo porque é que ele é como é, perceber para onde é que ele pode ir. E eu, passo em modéstia, tenho esse trajeto que me permite saber para onde é que esse regulamento poderá ir. E, portanto, eu não vejo isso como um handicap, até por outra questão. Nós não podemos ter só uma visão de procuradoria, que é muito importante. Um dos grandes críticos ao regulamento da Procuradoria, não ao regulamento em si, à existência da Procuradoria, mas a algumas falhas que tem, são os advogados, e com toda a razão. O Conselho Consultivo dos Advogados Europeus, o CCBE, já no momento da elaboração do regulamento, dizia que há aqui graves falhas e há o risco deste regulamento poder vir a contrariar o artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e até o artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Porque há decisões do Colégio de Procuradores e das Câmaras, nomeadamente quanto à decisão sobre qual a jurisdição que vai investigar determinados crimes, portanto, determinados crimes estão em investigação e que dizem respeito a várias jurisdições. É a Câmara que decide, será este o Procurador Europeu Delegado, até com a possibilidade de transferir a competência da investigação de um procurador para outro em outro país. E os advogados, e bem dizem, nós temos de salvaguardar os direitos de quem está a ser investigado. E para salvaguardar os direitos de estar a ser investigado, nós não temos no regulamento a possibilidade de ninguém ser ouvido perante uma decisão destas e, acima de tudo, de impugnar esta decisão. E o artigo 6º e o artigo 47 da Convenção e da Carta dos Direitos Fundamentais prevêem o acesso a um tribunal independente. Portanto, também há esta perspectiva que é preciso ter e não puramente uma perspectiva do Ministério Público. Já tendo excedido bastante o meu tempo, não sei se haverá mais alguma questão, mas, infelizmente, como veem, poderia ficar muito mais tempo a falar sobre isto. Obrigado, Sr. Doutor. Pronto, como viu, fui bastante tolerante, porque foi um prazer ouvi-lo neste conjunto de respostas, que creio que são bastante esclarecedoras e satisfatórias, e pela nossa parte, creio que podemos dar por encerrada esta audiência, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade e formulando votos do maior sucesso nesta sua candidatura. Caros colegas, temos uma deliberação ainda a tomar. Como? Peço só um minutinho, temos mesmo de decidir uma coisa que é hoje o último dia. Obrigado.